fazer a análise do artigo da disciplina de tópicos avançados em mineração de dados, do professor Tiago Faleiros. No nosso grupo sou eu, Leomar Leite, e o Mário Sérgio. O artigo que nós escolhemos para falar é o artigo The AI Risk Repository, a Comprehensive Meta Review Database in Taxonomy of Risks from IA. Ele é um artigo bastante relevante, né? É um artigo do MIT, dos Estados Unidos, onde teve um time de vários pesquisadores, né, que estão aí na foto. São pesquisadores de diversas áreas, né, e de bastante relevância. O nosso trabalho vai seguir essa agenda, né, falando da contextualização do problema de pesquisa, a motivação e relevância, o objetivo da pesquisa, questões de pesquisa e hipóteses, indicar as referências, né, que eles estudaram, os métodos de pesquisa, os algoritmos que foram utilizados, os experimentos realizados, né, os dados também, e como esses resultados foram mensurados e direções futuras também que o trabalho ali orienta, e uma avaliação geral do artigo. Então, os autores do artigo, né, os autores principais são o Peter Slattery, né, que ele é um doutor, né, em sistemas de informações, e ele pesquisa, né, como as organizações estão respondendo a riscos, né, ele possui uma grande experiência ali em pesquisas qualitativas, quantitativas e revisões literárias. Tem o Alexander também, que é doutor em psicologia social, ele usa métodos, né, de ciência comportamental aplicada e ciências sociais para atender esses desafios complexos, incluindo governança e inteligência artificial. O Michael Nottel, né, que ele tem uma experiência em revisões sistemáticas, uma vasta experiência, né, em meta-análise. Tem o James Graham, que ele é bacharel em ciências psicológicas, e ele também tem estudos, né, de classificação e riscos de inteligência artificial, e também trabalha no desenvolvimento e regulação também de IA. O artigo também teve vários colaboradores, né, de diversas áreas, né, o Risto, que ele é um doutorado pela Kew Levin, ele pesquisa ali a avaliação e mitigação de riscos sistêmicos. Tem o James, né, que é da área de engenharia, o Soros Pô, que também é da área de engenharia e machine learning, a Stephen Casper, que é bacharel em estatística pela Harvard, e também doutor em ciência da computação, o Nate Thompson, também que é doutor em administração e políticas públicas pela Berkeley, e também tem mestrado em ciência da computação e estatística, e a Emily, que é bacharel em psicologia. Então, sim, são pessoas de diversas áreas que atuaram nesse projeto, desse artigo, de bastante conhecimento e relevância também no assunto. Falando mais da contextualização do problema de pesquisa, né, o artigo ele trabalha focado ali na questão de riscos, né, inerentes à inteligência artificial, que preocupam hoje a sociedade como toda, né, tanto a academia quanto empresas, próprios governos, né, e a população. No trabalho, eles fazem a identificação de 4.000 incidentes, né, envolvendo IA, e também colocam que não tem classificações hoje padronizadas e coerentes ali, relativas a riscos de IA e como que eles podem ser identificados e mitigados, né? Então, não tem uma classificação padronizada. E aí, falando um pouco mais dos incidentes, né, o trabalho, ele parte ali de diversos relatórios de incidentes, né, que eles contabilizaram isso em 869 incidentes analisados e categorizados, que vão ser falados mais à frente, os domínios, né, como eles categorizaram isso, o Mário vai estar explicando isso. E também dá para perceber que houve uma crescente aí nos últimos anos nessa quantidade de riscos aí, incidentes, né, relacionados à inteligência artificial.
Falando um pouco mais das empresas, pegando esses riscos e fazendo uma proporção ali percentual por empresa, né? Tem uma grande parte que são empresas desconhecidas, mas a gente tem empresas também conhecidas, como a Meta, né? Como a OpenAI, né? Recentemente, ChatGPT, e também mostra outro gráfico na linha do tempo aí que isso cresceu muito nos últimos tempos, mostrando a relevância desse problema de pesquisa. Então, a motivação também, não existia, as taxonomias que existiam até então, elas estavam desconexas, né? Às vezes ela tratava de assuntos muito, muito específicos, e não se conversavam, né? Então, eles têm a relevância de tentar montar uma estrutura comum, né, que sirva ali para políticas públicas, auditorias, e que os projetos de IA já nasçam, né, com essa avaliação de riscos, e aí eles visam criar essa estrutura, uma estrutura compartilhada, né, que possam ser alimentadas, e eles também partem de dois autores aí, que é o Conform Curruin e o Miller, né, que eles falam da gênese, né, da tradição os pré-requisitos, né, para uma pesquisa, e que também os trabalhos mais frutíferos, né, são aqueles que têm conceitos chaves acordados, taxonomias já definidas, né, para que você possa evoluir na pesquisa. Os objetivos da pesquisa é criar um repositório, né, de riscos de inteligência artificial, um repositório abrangente, a gente vai falar mais à frente, é um repositório que está disponível hoje, né, com a conclusão do trabalho, para qualquer um que queira acessar e utilizar. Eles partem também de duas taxonomias, né, uma causal, tem mais a ver com entidade, intencionalidade, tempo, e também a taxonomia de domínios, né, que ele organiza isso de uma forma muito didática ali e promove uma base comum para pesquisas, né, políticas e auditorias sobre riscos de IA. A pergunta central, né, de forma sintetizada ali do que a gente pôde entender no trabalho, era construir uma estrutura abrangente e útil para classificar e entender os riscos de IA, né, se era possível construir, né, que era a pergunta. E a hipótese era uma síntese, né, dessas taxonomias existentes, complementada por uma revisão sistemática, porque eles avaliaram diversos autores, né, artigos ali, e uma consulta também especialistas, né, e gerar uma estrutura robusta que possa ser reutilizável nos outros projetos de inteligência artificial. Então, a proposição de taxonomia de risco, né, eles partem de uma revisão sistemática, que tem mais de 17 mil documentos, que o Mário vai detalhar mais à frente, e aí no primeiro estudo de agosto foram incluídos 43 documentos desse, e depois ampliado para 65 documentos. E eles também, né, partem como ponto de partida esses estudos do Ian Poskis, né, de 2016, que tinha um referencial de taxonomia causal para fatores de riscos, e depois o outro artigo do Wedney, entre outros, né, autores do mesmo artigo, que é um referencial para a taxonomia de domínios e eventos de riscos, né, o qual eles utilizaram como base ali para o trabalho deles ali de evolução, de organização e de criação dessa taxonomia comum para uso de todos. Agora eu vou passar a palavra para o Mário, que vai seguir aí na explicação do resto aqui do conteúdo. No final eu Então, vou dando continuidade ali, na questão de modelos e algoritmos e métodos de pesquisa também, eles utilizaram, né, nesse trabalho a abordagem do Best Fit Framework Synthesis, né? Essa abordagem, né, ela é uma combinação, né, de dois métodos utilizados em pesquisa sistemática ali, que é a síntese de estrutura, né, no qual os conceitos são codificados contra uma estrutura existente, né, e da síntese temática, né, uma outra abordagem onde os conceitos são analisados de forma iterativa, né, iterativa buscando melhorar a taxonomia, né, ou a construção, a estrutura pré-existente, né. É, pode passar. Acho que eu vou. Isso.
É, essa aqui essa framework síntese, né? Ela é uma boa prática, né? Aplicada ali pela Cochrane, que é uma instituição ali que ela tem melhores padrões de realização de pesquisa sistemática, né? Então, esse aqui é um comparativo, por exemplo, entre o framework síntese, né, e o framework e o best fit síntese, framework síntese, né? Nesta última, né, o trabalho ele é feito basicamente partindo, né, de instrumentos, de documentos publicados na literatura, né, e uma boa medida, né, de quão adequada ficou essa nova classificação é de que o framework ele explique, nesse novo framework proposto, ele explique mais que 50% dos dados, né, dos dados de treinamento. Ainda em métodos, em modelos utilizados, o trabalho ele utilizou machine learning para a seleção de documentos, né, de documentos. Foi utilizada a ferramenta As-Review, que é uma ferramenta na qual ela recebe, né, documentos de texto, e aí você pode selecionar determinados documentos que te interessam e documentos que não te interessam, e isso é uma prévia, é uma variável target. Então, essa ferramenta ela serve, né, para selecionar documentos utilizando um algoritmo de machine learning que você previamente especificou, né? Ainda foi utilizado também, com esse algoritmo, eles implementaram o que eles chamam de aprendizado ativo, né? Que é utilizar machine learning para selecionar, para fazer triagem de documentos. Nessa abordagem ainda, eles combinaram ainda uma outra técnica ali, uma outra estratégia de seleção, que é a SAFE, né? Proposta por dois autores aí, Poet e Van der Scott, né, visando assegurar que o processo de triagem realmente traga documentos que são relevantes. E essa seleção ela tem umas três fases ali que são seguidas, né, que é de selecionar o conjunto de dados aleatório, né, que vai ser a base do treinamento, aplicar o aprendizado ativo, né, que é o uso de machine learning para fazer a triagem, né, com um determinado ponto de parada, alternar o modelo de aprendizado e filtrar registros adicionais, né, aplicando interrupção também, e avaliar a qualidade do procedimento posteriormente. É, é, Na descrição dos dados, nós trouxemos aqui o primeiro estágio dessa pesquisa ali, que é de coletar os documentos que vão ser previamente analisados para depois selecionar aqueles que efetivamente vão ficar no estudo. Então, foi utilizada uma regra lógica aqui de busca, né, uma string de busca, que tem instrumentos ali, elementos, né, de textos com a inteligência artificial generativa, né, taxonomia, framework, né, risco, e também limitando a textos em inglês, né? Essa mesma string de busca, ela foi executada para vários databases, né? A exemplo do Social Science Research Network, né? E toda essa busca foi realizada em 4 de abril de 2024. Né? Pode seguir? Aqui tem um diagrama, né, da seleção dos documentos. Então, a equipe ela partiu ali, né, de 17 mil documentos, né, a partir da aplicação de critérios de seleção, de filtros de seleção, utilizando, né, o As-Review, eles chegaram a cerca de 91 artigos. Todos esses artigos foram analisados na íntegra, né, e aí, então, eles excluíram 48 e mantiveram 43 artigos que têm alta relevância ali para o estudo, conforme critérios definidos pelos autores. Os 43 artigos, aqui segue um exemplo desses artigos, né? Muitos artigos e eles estão ordenados pelo número, na ordem decrescente do número de citações, né? São artigos que estão tratando todos aí do uso de inteligência artificial e de taxonomias, estabelecimento de padrões para a definição de risco.
né, boa parte, maioria desses artigos, desses 43 artigos, né, são artigos dos Estados Unidos e da China, né, seguido do Reino Unido e Alemanha, né, tem artigos também do Brasil, mas é isso aí, pode seguir. A versão mais atualizada desse artigo, ela traz 65 artigos, experimentos realizados, né, na perspectiva de experimentos realizados e resultados, foram feitos experimentos ali para extração de atributos dos diversos artigos selecionados, foram identificadas, né, taxonomias passíveis de uso e para serem melhoradas, né, foi feito um refinamento, né, da taxonomia a partir de técnicas aplicadas na pesquisa. Após seleção, né, e refinamento dessa taxonomia, né, ela foi aplicada à base de artigos para escorar e classificar e identificar quais riscos, né, da taxonomia proposta estariam sendo observados, né, naqueles artigos selecionados, né? E foi feita também a publicação do estudo e divulgação das taxonomias, né? Que são taxonomias, o que eles chamam de taxonomia de domínio, ela é uma taxonomia de eventos de risco, né? E o que eles chamam de taxonomia causal é uma taxonomia de fatores de risco. É, Aqui nós temos aqui, ainda na linha de experimentos realizados e resultados, temos a questão da entrega, né? Quais foram as entregas dessa pesquisa? Então, nós temos ali a elaboração de documentos da pesquisa, versões de agosto de 24 e atualização para março de 25. Tem a elaboração da taxonomia causal, que é uma taxonomia de fatores de risco. Tem a elaboração da taxonomia de domínio, né, que é uma taxonomia de eventos de risco. Tem a elaboração de um vídeo com orientações para entendimento da taxonomia e melhor uso. E tem a publicação também dos produtos desse estudo, né, no portal MIT Risk Repository, né? E aí, além disso ainda, eles aplicaram essa taxonomia para fazer o monitoramento de incidentes envolvendo inteligência artificial, né? Então aqui tem a taxonomia causal, ou a taxonomia de fatores de risco, né, no que diz respeito à entidade que é envolvida no risco, ele tem a entidade pode ser a IA, né, quando o envolvido ali, né, o provocador ali do incidente foi uma IA. Temos um humano, né, a questão do humano, quando o humano é que está provocando a situação, e tem a situação de outros quando não foi possível definir qual agente, se for um humano ou uma IA é, envolvida no acidente. É, Na questão da o intencional é a questão se aquele incidente, né, ele foi intencional ou não intencional. E no order se não foi possível identificar o que que é, se foi intencional ou não. Na questão do timing, nós temos aí a questão, o evento de risco. Aquele evento de risco ele se aplica, né, mais a questão da questões relacionadas ao desenvolvimento da solução de IA, né, são pré-implementação IA, ou ele ocorre mais posterior à implementação da IA, já no uso da inteligência artificial, né? Então, essa é a taxonomia de causa. Aí temos a taxonomia de eventos de risco, que é a próxima, né? Taxonomia de evento de risco. Na taxonomia de evento de risco, né, temos todos esses níveis, né? Ela tem 7 níveis principais e esses níveis derivam, né, em outros subníveis, né? Por exemplo, né, no nível 1, nós temos aí discriminatory e toxicity. Discriminação e toxicidade, né? Conteúdo tóxico, por exemplo, né? Esse conteúdo ele deriva ali nos itens 1.1, 1.2 e 1.3, né? Isso ajuda a qualificar. Então, todos esses itens aqui eles têm uma descrição resumida, que é essa nomenclatura do item,
e tem uma descrição específica para que o usuário possa ter condições de classificar adequadamente o evento que ele observou. Observou o evento, busca o enquadramento na taxonomia, né? Pode passar, Neymar. Aqui está um resumo com a descrição né, com a descrição completa, né? Isso aqui pode ser baixado o documento lá da página, né, do MIT, do portal do MIT, que tem essa documentação mais clara, né? Né? E aqui foi a questão, né, de como os resultados foram avaliados, né? Já que os autores obtiveram documentos, extraíram riscos a priori declarados pelos autores, né? Utilizaram uma taxonomia prévia, né, para classificar esses riscos e melhoraram essa taxonomia ao longo do tempo. Depois que eles chegaram à versão final dessa taxonomia, eles olharam para todos os documentos e classificaram os riscos desses documentos, né? Então, eles utilizaram uma medida aqui para tentar cobrir, uma medida de cobertura, né? Vou perguntar, né, qual foi a cobertura da taxonomia para os riscos que estavam declarados naqueles artigos? Ela conseguiu cobrir os riscos que estavam declarados? Então, essa medida, né, que está na última coluna, ela está trazendo a cobertura dos riscos, né? Por exemplo, o autor das linhas 5 e 6, né, ele teve todos os riscos que ele declarou lá na taxonomia, considerando o nível 1, né? O nível 1, são 7 categorias, né? Todas as categorias dele que ele declarou estão cobertas, né? Assim como aquele, né, do item da linha 18, né, que é o Weidinger, né, do qual foi utilizada a taxonomia dele como referência. Então, a taxonomia proposta ela cobriu todos os itens também, né? Quando a gente olha no nível de detalhamento, né, no segundo nível da taxonomia, né, nós temos também cobertura. Aqui a gente tem um nível menor de cobertura, porque nós detalhamos mais, né, mas também tem uma cobertura que é razoável aí, né? Pode passar ali. Direções para pesquisas futuras, né? Então, a visão dos autores é de que a maioria das estruturas existentes ela se concentra em modelos de linguagem, né, em vez de conter contextos de IA mais amplos, né? Aqui cabe, né, e nessa visão dos autores ali, a gente teria que olhar mais para a questão de riscos associados aos agentes de IA. E aí, quando a gente fala da questão dos agentes de IA que podem atuar de forma autônoma para atingir metas, né? Para atingir metas, realmente merece uma atenção, né? Observados os riscos associados às capacidades perigosas dessas soluções, né? Como, por exemplo, o autoaperfeiçoamento recursivo, né? E quando a gente fala também de atingir metas, né, nós temos uma situação de que a IA ela pode tomar decisões que eventualmente podem ser interessantes para ela enquanto meta, mas que para o usuário podem ser danosas, né? Mas aqui cabe ainda observar que essa questão de textos ali que se concentram mais em modelos de de LLM, pode estar vinculada também aos filtros iniciais que os autores selecionaram, que estão ligados mais à questão de IA. Quando a gente fala de IA, ela está remetendo em geral a IA generativa. Só que a IA ela está num contexto bem maior, porque as organizações utilizam IA há mais de 20 anos, né? Os algoritmos de machine learning também eles estão no bojo da IA, né? E machine learning, por exemplo, não estava lá nos filtros que foram inicialmente selecionados pelos autores, né? Outro ponto que eles colocaram aqui como de atenção, só voltando um pouquinho ainda, Leomar, relativamente a poucos documentos que discutiram riscos pré-implantação, né? Risco pré-implantação. Então, esse pode ser também, né, um ponto a ser analisado, né? É, apenas alguns artigos também, né, estavam discutindo a questão de bem-estar e obrigações ou direitos, né,
para IA, né? Esses são pontos ali que os autores colocaram como relevantes ali que podem ensejar a estudos futuros, né? É, na questão da avaliação aqui, da pesquisa, né? Já que foi feito todo esse artigo aqui, nós vemos que esse estudo é um estudo relevante porque ele está associado com o gerenciamento de riscos, né? E o gerenciamento de riscos, ele é feito num alto nível quando as organizações conseguem claramente se comunicar em termos de risco. Então, quando você cria uma taxonomia, né, e essa taxonomia ela é reconhecida pela instituição, né, reconhecida dentro da organização, então as pessoas conseguem se comunicar melhor, conseguem fazer um gerenciamento de risco, conseguem trazer fluidez ao gerenciamento de riscos e conseguem aplicar métodos quantitativos para mensurar o risco, né? Como, por exemplo, aqui eles utilizaram, já estão utilizando essa taxonomia que foi desenhada, que foi proposta, para monitorar os incidentes de risco. E aqui a gente observa, por exemplo, quando a gente olha do lado esquerdo, são todos os eventos, né? Todos os incidentes, né? Estatísticas de todos os incidentes por nível da taxonomia, pelo nível 1 da taxonomia, né? E quando a gente olha aqui para o lado direito, né, a estatística dos incidentes do ano de 2024, né? Então a gente observa, por exemplo, um aumento significativo ali na questão de atores, né, de atores maliciosos, né? Uma concentração de aumento aqui de 18% para uma concentração de 38%. Essa concentração também ela aumenta quando a gente olha a questão da má informação, né? Que aumentou aqui de 10,6 para, voltando um pouquinho, para 18,4, né? Então, tendo essa perspectiva aqui, o gestor de riscos consegue verificar o que está aumentando, o que está diminuindo e consegue também orientar, dar inputs para a alta administração e levar a situação para a alta administração para tomar melhor tomada de decisão. Pode seguir, Neumar? Risk, na questão de classificação de risco, ainda olhando o monitoramento desses incidentes no nível 2 do risco, né? Com um nível maior de detalhe, né? Aí a gente observa aqui, né? Do lado esquerdo, nós temos a distribuição de frequência por valores absolutos. Do lado direito, a distribuição de frequência por valores, né? Olhando aqui, a composição total, né? A composição total, equalizada, né, de forma equalizada. Se a gente pegar e detalhar, se nós detalharmos aqui no ano de 2024, né, o que foi os incidentes do ano de 2024, a gente consegue fazer um detalhamento ali e observar, por exemplo, mais um evento de risco. Mais um enter aí, Leomar, né? Então, nós podemos olhar um incidente, por exemplo, do ano de 2024, classificado, o incidente 634, né, classificado no item 4.3 da taxonomia, ele é um item que foi notificado na TV, pode passar mais um pouco. Ele foi trazido dos noticiários de um executivo, né, que acabou fazendo uma transferência da ordem de 25 milhões, né, de dólares, né, quando recebeu um deepfake, né, criado, né, e que supostamente traria uma orientação do seu superior para fazer uma transferência. Ele acabou fazendo essa transferência, né, e caiu no deepfake. O outro evento de risco aqui, ele trata, né, de um jovem autista de 17 anos, né, que foi induzido, né, por uma IA, né, é, jovem de 17 anos, que ele foi induzido por uma IA que o orientou, né, que deteriorou a sua saúde mental, né, e o levou à automutilação, né, e que incentivava, né, ele com comportamentos prejudiciais, né, e fornecendo conselhos tóxicos sobre como lidar com seus pais, né? Então, esse aí é mais um risco relevante, né, decorrente do uso de IA.
né, em que o ser humano está exposto a esse risco, e se as organizações não estiverem, identificarem e tratarem esse risco adequadamente, né, você pode ter impactos significativos para a sociedade, né? Pode passar, Lilma. Então, num resumo geral da pesquisa, né, a gente pode dizer aqui que essa pesquisa ela tem um elevado valor acadêmico, reforçando o valor da pesquisa sistemática e trazendo novos insights para a realização de revisões sistemáticas, como o uso de inteligência, com o uso de inteligência artificial. A outra questão também que a gente avaliou, né, da pesquisa, que ela é um tema de atual, né, de alto impacto, né, tá todo mundo vivendo essa questão de uso, né, de LLMs aí o tempo todo, né, várias sendo lançadas, e ele propõe um framework de classificação de riscos que ele pode ser aplicado em qualquer um dos projetos de inteligência artificial, auxiliando ali as empresas, gestões, instituições Uhum. a olharem para isso e darem importância para isso. Exatamente, né? Essa pesquisa evidencia também um elemento aí da linguagem, a relevância da linguagem documentária, né? Uma ferramenta da ciência da informação cujo uso já é feito aí em áreas como a contabilidade, a biologia e a medicina, né? Há séculos, né? E essas áreas utilizam esse instrumento, né? Para especificar melhor o conhecimento, entender o objeto de estudo e melhor, guardar informação sobre esse objeto e melhorar a informação desse objeto sobre o objeto de estudo continuamente, né? Além de produzir estatísticas, né, que são exibidas, né, em alguns casos, como por exemplo em nível global, como é o caso, por exemplo, da taxonomia utilizada na área médica, né? E, por fim, Que né, é, que é a CID, né? A CID, a taxonomia utilizada pela área médica, né? No qual todos os médicos se comunicam, né, sobre a mesma visão de risco em todo o mundo. por fim, né, a pesquisa tem essa conexão direta, né, com o tema de gerenciamento de riscos, né, evidenciando os procedimentos e métodos que têm um elevado potencial, né, de melhorar esse gerenciamento de risco que existe nas instituições, e também é uma demanda global, né, de implementação e evolução disso, porque, como o Mário já tinha dito, né, os impactos que já estão tendo disso, né, prejuízo para instituições, para governos e para as pessoas, né, para a sociedade como um todo. Então, acho que era isso que nós tínhamos para falar, dado o tempo aqui, a Muito gente bom. agradece aí os ouvintes. Muito bom, Leomar. Só colocando só uma complementação ainda, né? Por exemplo, né, há o Enterprise Risk Management é uma abordagem de gerenciamento de riscos ali, e essa abordagem ela tem sido requerida, né? Tem sido requerido, o gerenciamento de riscos corporativos, ele tem sido requerido por diversos governos e instituições para melhorar o gerenciamento de riscos, né? Instituições financeiras, por exemplo, né, isso é requerido pelo regulador, que elas tenham mecanismos, né, instrumentos eficientes de gerenciamento de riscos, né, para gerenciar todas as exposições, né, todos os riscos aos quais elas estão expostas, né? E o MIT, com esse trabalho, ele evidencia e inaugura métodos, né, que usam, né, ferramentas que estão aí na ciência da informação, né, para produzir e melhorar o gerenciamento de risco, né? Qualquer que seja ele, seja o operacional, seja o risco de cybersecurity, porque em todos esses riscos que a priori parecem ser muito difíceis de gerenciar, quando você inclui uma taxonomia, né? Quando você elabora uma taxonomia, você consegue, né, fazer com que a organização toda se comunique na mesma linguagem, identificando os riscos, né? Você consegue disseminar, né, a visão de risco em toda a organização e você consegue também medir, né, e mensurar e orientar a alta administração no sentido da mitigação dos riscos, né? Bem como consegue reduzir as perdas operacionais que as organizações têm, né,
por risco, né, como para cybersecurity, né, e risco operacional. Não, Então, Leomar, então, acho que estamos em 17. É isso aí, acho né? que tá bom. A gente Beleza? para aqui e depois cortamos, né? Valeu. Obrigado, pessoal. Sucesso a todos, tá?